Olá, o assunto é constelação familiar. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre essa técnica. É uma técnica alemã, fiquei sabendo disso agora. E a gente vai conversar um pouco mais sobre este assunto. Bom, a constelação é uma técnica, então, que foi criada por esse alemão, que é o Bert Hellinger. Ele é um senhorzinho, ainda está vivo hoje, deve estar com 94 anos. Eu tive a oportunidade de estar com ele já 2 vezes, as últimas 2 vezes que ele veio ao Brasil. E ele tem uma energia fantástica, uma pessoa iluminadíssima, né? O que o Bert fez foi a união de muitos conhecimentos, de coisas que já existiam muito antes dele. Então, o que ele fez foi unir muitas teorias, muitos filósofos, muitos conhecimentos nessa técnica que hoje é chamada de constelação familiar. Ana, e tem muita gente fazendo esse trabalho, né? É comum quando algo é meio que lançado, vira moda, aí todo mundo começa a fazer. Todo mundo, eu posso fazer a mesma coisa que você faz, por exemplo? Sim, é uma técnica que não exige um conhecimento prévio antes, né? Então, muitas pessoas fazem hoje curso de constelação para se trabalhar, para conhecer um pouco mais da sua vida e para se tornar uma pessoa melhor, né? Agora, esse crescimento exagerado, né, da constelação é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque daí algumas pessoas fazem um workshop de um final de semana de constelação e já se dizem consteladores, né? Então, isso é algo bastante sério. Então, é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que observem a pessoa, né? Com quem é que ela vai constelar, com quem é que ela vai entregar a sua vida, né? Um aspecto da sua vida. Com a constelação, a gente pode olhar para qualquer área da nossa vida onde o fluxo da vida não caminha, onde aquele fluxo de energia da vida emperra e não vai, você não caminha. Você não patinando, né? Só patina, você dá 3 passos para frente, 2 para trás, e aí mais 1 e mais 2 para trás, e quando você vê, você perdeu tudo aquilo que você fez. Então, com a constelação, a gente consegue olhar para isso. Então, é realmente qualquer situação da nossa vida em que você queira ter um olhar diferente. Porque como é que funciona a constelação? Eu já queria saber, porque eu já estou bem ansiosa para saber se eu tenho esse problema, né? Eu quero resolver essa situação. De que forma você vai me ajudar? Isso. A constelação a gente pode fazer de 2 formas. Em grupo, que é como ela ficou mais famosa e mais conhecida, mas ela também pode ser feita de forma individual. De forma individual, a gente tem vários recursos dentro do consultório de um constelador para poder trabalhar isso. Então, ou a gente tem âncoras que a gente coloca no chão e a pessoa vai pisando, ou a gente tem aqueles bonequinhos de Playmobil, ou eu tenho pedrinha de cristal. De verdade, é qualquer recurso que eu tenha à mão, eu posso usar para poder fazer uma constelação. Você conversa primeiro com essa pessoa, né? Para saber qual é o problema que ela tem. Sim, a gente conversa e ela vai me dizer o que é que trouxe, né? Qual é o desejo dela, que área da vida, o que incomoda, o que ela quer olhar diferente, o que ela quer caminhar diferente em que área da vida. E a constelação de grupo, eu convido pessoas para esse grupo. E essas pessoas vão representar aspectos do tema que o cliente traz. Vamos dar um exemplo? Então, a pessoa traz lá uma mulher, sei lá, um homem de 30 e tantos anos, 40 anos, que não namorou, que não casou, né? E que se sente infeliz com isso. Porque muitas pessoas chegam nessa idade, não se casam e ok, é isso mesmo que elas gostariam. Tá? Eu conheço muita gente que tá ok. Mas muitas vezes a pessoa chega lá e ela se sente frustrada, porque não teve um relacionamento, não teve filhos e etc. Ainda não tem a família, né? Constituída. Isso, exatamente. Não constituiu a família. E aí a pessoa vem, então, com esse tema. Então, normalmente, eu converso com a pessoa antes, né? Não é no grupo de constelação. E essa é uma dúvida que as pessoas têm, que muitas vezes elas se sentem inseguras de participar de uma constelação de grupo e achar que o seu tema vai ser exposto. Muita gente não quer, né? Isso não acontece, porque eu converso com a pessoa em separado. Então, uma pessoa que traz um tema de relacionamentos, a gente vai escolher um representante para ela e um representante para os relacionamentos. Ela escolhe? Ela escolhe. Ela vai olhar para as pessoas que estão ali assistindo e vai escolher. Esse eu quero que seja o meu namorado,
esse eu quero que seja, que me represente. Isso. Nesse caso, são duas pessoas. Normalmente a gente começa assim uma constelação. E aí esses representantes, eles vão se movimentando, né? E a partir do movimento que isso acontece, eu vou colocando um representante, outro representante. Daí os próximos, normalmente sou eu que escolho. Isso é uma coisa importante da gente falar. E eles não sabem nada dela, né? Eles não sabem. Inclusive, muitas vezes a gente faz constelação assim. Ela representa você, né? E o outro representa o tema. Quando a pessoa realmente não quer ser exposta, não quer que as pessoas saibam qual é o tema da constelação dela, eu só chamo a pessoa e diz, você vai representar o tema da cliente. E a gente meio que calibra isso. Isso é uma coisa importante de explicar. Na constelação a gente usa um termo que a gente se emaranha com algum familiar, com algum antepassado, por qualquer questão. É como se eu captasse essa energia de algum ancestral meu. Isso não tem nada a ver com religião, né? Não é reencarnação, é realmente esse campo que traz a vida e que eu estou contida dentro desse campo. E todas as pessoas, então, pertencem ao seu campo familiar, ao seu campo morfogenético, que corresponde ao seu sistema familiar. Eu gosto muito de dar esse exemplo. É como se a pessoa desse para os representantes, para as pessoas que estão ali, a chave, a senha para acessar essas informações que estão lá no passado, para acessar essas memórias. Então, a pessoa que vai representar, ela tem sensações físicas, ela tem emoções que não são dela, mas que são do campo do cliente, do campo morfogenético do cliente. Olha, eu te falo uma coisa, Ana. Você está dizendo isso, mas eu só acredito, sou igual Santo Tomé, só acredito vendo. E hoje eu vou até você para assistir, porque parece tão surreal, né? É uma terapia, é uma técnica surreal mesmo, e de respostas surreais, e de efeitos surreais. Porque você vê a outra pessoa que você não conhece, falando da sua vida, arrepiou até aqui, ó. Juro. Como é que a pessoa sai, essa pessoa que foi, né, até você para resolver algumas questões, né? Como que ela sai dali? Normalmente bem reflexiva, né? Porque assim, a constelação, a gente movimenta então o campo, movimenta os personagens, até que a gente tenha o que na constelação a gente chama de uma imagem de solução. O que é essa imagem de solução? É quando todos os integrantes do campo se sentem bem, quando eles não têm mais nenhum incômodo, né? Não tem dor, tá tudo bem, tá feliz. Então é o momento de eu encerrar uma constelação. Isso traz para o cliente uma resposta, né? Muitas vezes não faz sentido para ninguém que está ali. Às vezes não faz sentido nem para mim. E para o cliente fala, isso fez todo sentido para mim. E aí, isso também é bem importante de dizer, isso pode ser uma mágica, no sentido de que as coisas vão se movimentando na vida em torno daquilo e as coisas vão se resolvendo, mas também aquilo traz aquele momento, né? Traz essa imagem, mas é necessário que a pessoa faça algo com aquela imagem, porque senão é como se eu entregasse um tesouro na mão da pessoa e a pessoa guarda na gaveta, né? Isso muitas vezes acontece, mas é o destino dela, e a gente tem só que aceitar esse destino. Nossa, achei formidável mesmo, Ana. Que bom. Você está de parabéns. A gente vai para lá hoje e aí eu te conto depois. São 40 minutos cada aproximadamente. A gente não controla muito o tempo, né, de uma constelação. O constelador não pode ter pressa de que aquilo acabe. Mas, de regra, uma constelação ela demora em torno de 40 minutos, 1 hora e pouquinho, não mais do que isso. E por cada noite, à noite geralmente, né, que são feitas as constelações? Eu faço constelação normalmente à noite, às quartas-feiras, quinzenal. No máximo quanto por dia? No máximo 3 por dia. O que você diria, uma palavra que você pode resumir sobre a constelação familiar? Uma palavrinha. Amor. Então você está no programa certo. A gente vai terminando por aqui essa entrevista deliciosa, porque nos espera agora um bolo de chocolate com cenoura, né? Obrigada. Beijo.